Então, para a nossa quarta roda, temos a nossa convidada, Roma Júlia, pedagoga, contadora de histórias e produtora cultural, que tem se dedicado à construção de caminhos pedagógicos para a melhoria de práticas educacionais e gestão cultural. Em 2014, ela desenvolveu o projeto Histórias do Meu Povo, que visa favorecer ações de literatura com direitos humanos, registrar memórias com equidade, fomentar a efetivação da Lei 1063-903, 11.46508. O projeto foi disseminado no litoral do sertão pernambucano e recolheu histórias dos povos periféricos, quilombolas e indígenas. Com apoio da Funcultura, parte dessas narrativas estão recolhidas em 2 livros e uma revista. Ela promove o Festival Mulheres Negras na Literatura Pernambucana, Encontro Bienal, que já está na 3ª edição e reúne autoras negras para compartilharem suas obras, discutir o cenário literário de Pernambuco e celebrar a memória dos nossos ancestrais. Realiza também o programa Melhoria da Educação Itaú Social, que apoia municípios e estados com a garantia da qualidade de aprendizagem com equidade. Atualmente acompanha as regiões de Alagoas, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Bem-vinda, Roma Júlia, uma honra, um prazer para a Casa Sueli Carneiro e as rodas literárias de ter você aqui com a gente. Eu dou a palavra para a Heloísa para começar a fazer a roda girar. Gira! Para mim, assim, além de uma honra, tem uma felicidade, que uma coisa é a gente reconhecer, né, a grandeza, né, de quem está né, perto da gente, que é o caso da Luanda e da Roma, né, da Roma Júlia, mas tem uma felicidade no coração, assim, que é indizível, né, e sobretudo, para falar do literário, né, então, que é um tema que bastante caro para todas nós, e então, me apresentando, né, eu sou uma mulher negra e de cabelos brancos, né, hoje eu estou fora de São Paulo, estou no meio rural, atrás de mim é a janela, né? Nem vou abrir, porque senão vocês vão ficar enlouquecidos, assim, de ver como é bonito lá fora. E, então, é uma janela marrom, né? E eu estou vestida com uma blusa preta, mas estou com uma echarpe branquinha e rosa, né? Para o nosso dia aqui de hoje, o traje. Bom, vamos falar de Roma Júlia. Roma Júlia é uma mulher muito especial, né? Quando a gente busca convidados, né, para essa roda, ela tem a roda, na verdade, para quem está vindo apenas hoje, ela já tem uma sequência aqui, né? Então, no primeiro dia, a gente convidou a Wanda Machado, que é que para falar dessa relação da roda com o tempo, né? Então, ela foi muito pioneira lá numa casa baiana de Candomblé, né? Que é o Afonjá, né? O Ilê Opô Afonjá, da Bahia, e ela inovou muito os currículos que trouxessem a referência à religiosidade afro, né? Especificamente o candomblé, né? E escreveu livros infantis e também levou esse debate para a universidade. Então, ela foi a primeira convidada, né? Depois, a segunda foi a Luai Zan, que a gente jogou para o futuro, né? Porque é uma escritora que trabalha com afrofuturismo, né? E aí nós entramos, aí foi o trabalho de entrar mais na escrita, né? E logo em seguida veio o CUT, que é um baobazão, né? Assim, é uma figura sem
bronquinhas, né? Uma delas era exatamente sobre a biografia, de a gente não importa muito a tua trajetória pessoal, e sim a trajetória da tua escrita, né? E assim ele continua, né? Muito vivo, né? Apontando ângulos bem interessantes do fazer literário, que é o que importa aqui na nossa roda, né? A roda tem vários ângulos e um eixo, né? E esse eixo é a visibilidade negra, né? E o antirracismo relacionado à produção editorial. E hoje é o dia da homenagem à literatura oral, né? E a Roma, ela consegue, assim, ela é são vários raios de sol, assim, né? O primeiro o primeiro eixo da roda dela é que ela é de Pernambuco, né? Então ela vai trazer muito uma perspectiva dessa região, né? Porque o Rodas Literárias também, a gente não quer falar Rio, São Paulo só, né? Apesar de ter bastante para falar, mas a gente quer ampliar isso, né? E a Roma, ela tem, né? Ela tem vários raios de sol no sentido de ela vai abrindo várias perspectivas com essa oralidade, né? Que ela busca e, ao mesmo tempo, distribui, né? Não é algo que fica com ela. É uma produtora, é uma pessoa com quem eu já trabalhei com formação, né? E na área educacional, então, que é um outro veio, né? Também, o literário dentro dos ambientes educativos, né? Então, nessa homenagem à oralidade, ela é uma geração novíssima, né? Que está chegando, mas que, como a gente sempre fala aqui, né, ninguém está inventando a roda, né? Mas, ao mesmo tempo, você saúda, né, com a mesma intensidade, tanto o mais velho quanto a criança que recém chegou, né? E a Roma não é uma criança, ela tem uma trajetória fantástica, né, muito consolidada, e acho que muito a nos ensinar, né? Estamos aqui com uma escuta total, assim, para ti. Bem-vinda, Roma. Oh, querida, gratidão, gratidão por suas palavras e por esse encontro. Eu sou Roma Júlia, tenho um cabelo black, estou com os brincos vermelhos, arredondados, uma blusa alaranjada, puxando para o vermelho e algumas bolas brancas. Atrás de mim tem uma estante com livros. Com muita felicidade, né, que eu chego aqui a essa casa maravilhosa, essa casa que é inspiração, né, para a gente, porque já reúne lá essa história, né, de encontros e falas, e é muito bom a gente saber que esses lugares resistem e existem. Então, quando eu penso que quando a gente sai, né, de Pernambuco para São Paulo, há uma casa de uma amiga, de uma tia, de uma prima, aí também, né? Eu acho que a casa é esse lugar, pelo menos é o que chega aqui. E vocês também têm morado aqui, várias moradas em Pernambuco, o pessoal de Triunfo também está aqui, da biblioteca, tantas outras pessoas que estão aqui, que também eu estou muito feliz de ver, de rever. Maia do Rio está aqui também, enfim. Tem um monte de gente bonita aqui para a gente ver, se falar e relembrar, né? Coisas boas e gente novas para conhecer. E eu fiquei muito feliz quando eu conheci a Heloísa, né? Eu conheci a Heloísa na Bahia. E quando eu conheci o trabalho da Heloísa, eu fiquei muito encantada. E aí é engraçado, porque vez ou outra
eu pego livros que eu já gostava muito e depois que eu vejo que a coordenação é Heloísa, né? Então, livros que já estavam na minha estante, a Heloísa já estava por aqui na minha casa e eu não sabia. E eu fico muito feliz, né, de poder encontrar essa mulher tão incrível que traz para a gente a memória com afetividade, com ternura, né, com calmaria, e que a gente precisa tanto disso, né? E acho que a Heloísa, quando você está dentro do abraço da Heloísa, é isso que você sente, a calmaria e o amor. Você não me viu brava ainda, né? Isso, preciso ver, preciso ver. Acho que deve ser bem importante também. Isso mesmo. Mas uma das observações do trabalho da Roma, né, eu vou só provocar, tá? Né, fazer umas provocações aqui para a gente desenvolver, né, esse assunto. Mas você me encantou também muito pela observação de fontes, né? Quando a gente tem um histórico no Brasil de um desconhecimento dessa origem, né, africana, é um desconhecimento, mas ao mesmo tempo ele está muito vivo, ele está aí, né? Ele está absolutamente presente, ele só não é nomeado, né, historicamente falando, né? E, sobretudo, pelos meios mais no centro, né, da produção brasileira, né? Seja em diferentes linguagens, não só a escrita, né? E a Roma, quando ela fala da oralidade, ela dá fontes, né? E que é uma pessoa muito atenta ao que está ao seu redor, né? É isso mesmo, Roma? Porque eu penso que se a gente não... Só um minuto. Está com um ecozinho. Resolvido? Resolvido. Então, eu acho que a questão da fonte é uma coisa muito importante. Quando a gente começa a pensar, né, que se a gente vai para fazer um trabalho científico e lá temos que colocar a fonte da informação, porque quando a gente conta uma história, a gente não conta quem contou. Então, é muito nesse lugar, né, dizer, olha, essa é de tradição oral e eu aprendi com quem? Né? Eu aprendi com... isso vem muito da educação popular, sabe, Heloísa? Eu acho que eu aprendi muito na educação popular. Uma das primeiras pessoas que me trouxe esse ensinamento foi Chiquinho Assis, que é um professor de dança circular aqui de Recife, e ele sempre dizia isso, né? Olha, mas quem me contou? Que eu acho que eu cheguei na educação popular também com algumas coisas que já vinham da minha família, né? De onde você viu isso? Da minha família. Ou, alguém contou assim, assim. Então, essa referência, né, dá à pessoa, né? Olha, quem me contou foi dona fulana, assim, assim, assim. Eu acho que isso também se estende para outras coisas. Por exemplo, o meu colar é das mulheres de São Lourenço, quilombolas de São Lourenço. O meu brinco, quem fez foi Dona Fulana, do Quilombo dos Negros. Porque eu acho que o meu corpo é história, minha cabeça é história. E eu gosto muito de lembrar também de onde veio nessa fonte. Essas águas limpas de conhecimento estão onde, né? Então, é por isso que eu gosto muito de trazer essa referência, né? De quem é que está fazendo, de quem está contando. E tudo é uma história, acaba sendo história, né? Às vezes eu chego para apresentar, olha, esse pandeiro foi... Esse pandeiro, aqui o pandeiro, esse foi do mestre que está ali, um artesão do meu bairro. Então, eu acho que no meu caminho, eu fui me fazendo e refazendo
pelas pessoas que também estão ao meu redor. Então, quando eu penso num caminho, eu penso no que também essas pessoas foram me dando para eu colocar na minha mochila da jornada para seguir. E quando eu abro para contar histórias, eu abro lembrando de, olha, um exemplo simples. Olha, essa boneca aqui é das mulheres, de Conceição das Crioulas, né? Então, não só os objetos, mas as narrativas, para mim, tem um significado muito potente, muito forte. E que eu me fortaleço a partir delas. Então, acho que foi de uma forma muito, inicialmente, muito pensada mesmo. Disse, olha, isso aqui é de tal lugar. Mas hoje não mais. Hoje já naturalmente vai saindo as referências. E por isso que eu acho que é importante que estejamos nas redes digitais, porque nós temos trabalhos riquíssimos e que nem sempre estão nas redes. E às vezes nem precisa estar, tem coisas que nem precisa estar, mas tem outras coisas que sim, né? Tem outras coisas que sim. Então, inclusive, o próximo projeto é isso, em 2023. É fazer essas contribuições também no digital. Sim, sim, as linguagens são infinitas, né? A questão não muda, né? As questões que temos não mudam, né? Muda a forma de expressar e utilizando diferentes linguagens para ela, né? E a oralidade, né? Quer dizer, o contar histórias, como é que é para você? Porque cada contador de história, ele tem lá a sua referência, né? No caso da tua referência, e ao mesmo tempo, já que você falou de que eu ando olhando à minha volta, quem está à minha volta, né? Como que é essa relação entre a oralidade e a criação, né? Próxima de você. Isso para chegar em Pernambuco, porque eu sei que você tem um histórico de fazer uma espécie de cartografia, né? Da produção feminina, né? Dessa região. Uhum. Heloísa, esse interesse pelas histórias, sobretudo de tradição oral, começou muito na minha casa mesmo. Eu tinha uma tia chamada Tia Lizu, uma mulher muito potente. Ela provavelmente veio dos povos indígenas de Águas Belas, aqui de Pernambuco. E aí eu acredito que foi muito no ficar com ela. Minha mãe é empregada doméstica, e aí minha mãe ia trabalhar, me deixava com ela, e foi com ela que eu aprendi coisas muito importantes, né? Como num quintal de uma casa periférica do Recife, né? Da região metropolitana do Recife. Tem um quintal bem pequeno, mas produz inhame, macaxeira, acerola, pitanga, flores, goiaba, abacate. Então, eu aprendi, ela me ensinou a subir em árvores, por exemplo. Claro, com a ajuda do meu irmão também me ajudou bastante a subir em árvores, né? Mas ela me encorajava a subir em árvores, a olhar, me ensinar aqui com que galho eu poderia, como testar se um galho era forte ou não. E aí, esse contato com a terra, né, de colher feijão, de debulhar o feijão, ir lá, ela contar as histórias dela, né? Eu era muito criança, né? Eu acho que ela não podia me contar algumas histórias, mas eu tenho certeza que as histórias que ela me contavam, as que eu lembro e as que eu não lembro, estão dentro de mim como princípios e ensinamentos. Minha mãe também era uma boa oradora, né? Ela tinha referências muito importantes da memória da família dela,
Então, foi assim que eu aprendi que na minha avó, por exemplo. Não vi minha avó, quando ela morreu, eu já tinha nascido, quando eu nasci, ela já tinha morrido, mas ela era uma mulher rezadeira, eu tenho memórias, por exemplo, de como era o jardim da casa dela, de como era a casa dela. Então, são memórias emprestadas, né, que eu construí a partir da memória de tia Lizu e da minha mãe. E aí, com o passar do tempo, eu fui me interessando por histórias. Eu tive também muitas referências de textos literários em poesias, né, em livros mesmo, né? Minha mãe sempre comprou livros para a gente, sempre tinha livro em casa, a gente tinha biblioteca desde cedo. E então, essa coisa da leitura também era uma coisa que eu gostava muito, né? Então, caminhando nesse lugar, quando eu ia para o interior, foi um dos meus primeiros exercícios de escuta. Quando eu ia para o interior da minha família, estava lá, cadê fulano, cadê ciclano? E a gente já sabia quem era, né? Pelo menos eu sabia quem era, de tanto ouvir. Então, eu acho que pela referência dessa minha família, são pessoas que são trabalhadores rurais, mas que são tocadores de pífano, por exemplo, que são trabalhadores. Essa ligação, né, próxima minha com o fazer artístico, mas que esse grande artista está cortando cana ali, e quando ele é importante aqui, não é importante ali. Então, essa coisa, né, que vinha já imbuída da educação popular, do que não há saber mais, há saber menos, há saberes diferentes, né, de reconhecer quem são as pessoas importantes. Meu pai também tem um papel bem importante nesse sentido, porque meu pai é um morador muito antigo no meu bairro. Então, por exemplo, as pessoas passam aqui na frente, dizem: ô mestre, bom dia, mestre, boa tarde, mestre. E ele era o tocador de viola, então essa memória, né? Quando eu fazia serenata, os mestres que me ensinaram a tocar serenata. Então, toda essa bagagem que eu trago de olhar para as pessoas como referência vem dessa família. Quando eu chego na educação, e sobretudo na popular, eu também começo a observar e continuo olhando para essas pessoas, e não só querendo ouvir a história delas, mas também contar essas histórias. E aí, quando eu me deparo depois com querer contar essas histórias e não estar escrita, eu comecei a pensar que eu precisava escrever as histórias dessas pessoas. Mas não sou eu escrever. Então, como é que as crianças escrevem essas histórias? Como é que as crianças poderiam escrever essa história? Então, a história do meu povo nasce disso, de querer perpetuar a memória de cada comunidade, não só a minha, mas das outras comunidades. E aí, em 2017, eu fui lá para o Quilombo do Caluete, que é um quilombo aqui de Garanhuns, em Pernambuco, para que a gente registrasse as histórias de tradição oral. E aí, o meu TCC da graduação foi justamente isso, né? Qual a relevância de transcrever essas histórias. Uhum. E o que você encontrou lá? Olha, lá tem uma situação que acontece em alguns povos quilombolas, que é o apagamento mesmo da memória, né? Então, diferente de outros quilombos que têm algumas referências mais nítidas, o quilombo Caluete está no processo mesmo de retomada, de se organizar, né, de rememorar e de reestruturar a sua memória mesmo. E lá eu encontrei, por incrível que pareça, eu encontrei uma geração de crianças e adolescentes maravilhosos. Lá tem uma senhora chamada Dona Flor, que é a líder quilombola. Dona Flor é trabalhadora rural também, e ela tem um legado de netos, muitas famílias próximas, né? Todos, a maioria são familiares uns dos outros. E essas crianças, adolescentes potentes, contaram muito as lendas do lugar.
Então, tem a lenda, por exemplo, da bola de fogo, que para mim são histórias, né? E a bola de fogo que aparece, que guia as pessoas pelo caminho quando está muito escuro, do lobisomem que aparece. Tinha também várias histórias do forró que existia por lá. Então, a identidade hoje deles está muito no chachado. Então, o chachado é uma das danças mais fortes para o povo do Caluete. Então, o chachado deles é um chachado que me parece menos performático, né? O corpo, por exemplo, o chachado que a gente vê geralmente em salões de dança, as pessoas estão com um corpo mais ereto, né? E eles, o chachado está mais aqui, sabe? Mais... E faz tempo que eu não encontro o pessoal lá do Caluete, mas estou, inclusive, organizando algumas coisas, porque o texto deles voltará. Eu entreguei para eles, né, o produto do trabalho, mas recentemente estou retomando, digitando alguns outros textinhos, algumas outras coisinhas para mandar para eles. Porque eu tenho material, né, deles ainda, os textos deles. Então, E aí eles fizeram, né, depois da oficina, que a história do meu povo é uma oficina que no final você faz um livro de cartonagem. Então, um dos pontos super importantes é que geralmente depois não só lá no Caluete, mas em outros lugares, o livro não se perpetua. Ou ele rasga, ou ele molha, ou Câmara de, por exemplo, teve cheia. Então, o ambiente onde esses livros estão guardados ainda precisam de mais apoio, sabe? Mas aí a gente tem aqui, por isso que é importante também ter um material digital, né? Porque onde eles estiverem, eles podem procurar a história deles em algum lugar ali dentro da internet. Então, o que você está dizendo é que houve um processo do que eles ouviam, as histórias, a literatura oral que circulava na região, e isso passou a ser o livro que eles trabalharam um livro a partir desse repertório, é isso? Isso. A ideia é a seguinte, eu fui a Caluete com a Secretaria de Cultura de Pernambuco, com a pasta de povos originários e quilombolas, e aí eu fiz a oficina. Qual era a oficina? Recolher histórias dos mais velhos da região. Então, as crianças ouviam as histórias dos mais velhos e escreviam essas histórias. No final da semana, que era uma semana de atividade, a gente recolhia essas histórias e construía um livreto. E esse livreto ficou na comunidade. Então, a ideia era só fazer essa troca, né? Muitos idosos da região ou as pessoas mais velhas não sabiam ler ou escrever. Então, trazendo significado, inclusive, para a escrita e incentivo, né, que os jovens escrevam suas histórias, esse exercício era feito. Então, a minha avó sabe uma história. Então, ia na casa da avó, pegava lá o texto, escrevia e trazia para a associação onde estavam. Mas minha avó não pode sair, não pode vir na associação, então a gente vai lá. Mas Dona Fulana pode vir, ela consegue andar. Então, Dona Fulana vinha para a associação e aí pegávamos nota da história dela. Que seria o registro pela escrita, né? E além de toda a riqueza da relação intergeracional, né? Isso. Muito bom. Exatamente. Agora, isso é uma prática, hoje, principalmente, que a gente tem uma difusão, né, e uma facilidade para produzir, né, livros, né? Hoje a tecnologia mudou, você pode escrever um livro
completamente diferente de 10 anos atrás, né? Então, hoje tem uma tecnologia que te permite não só escrever, como também distribuir. Uhum. E aí, outro ponto que me encanta muito, assim, do que eu conheço do teu trabalho, é a abordagem que você dá a essas ações todas, né? Que você defende a literatura não apenas como uma relação de mercado, mas a literatura como direito humano. E, nesse sentido, a expressão literária de locais que a gente ainda não conhece são fundamentais, né? Quer dizer, tem que ter um agente que vá lá, recolha e redistribua, né? Uhum. Então, esse é um outro aspecto que eu acho muito interessante. Talvez você pudesse falar um pouquinho mais do que é, afinal, literatura como direito. Heloísa, uma coisa que eu sempre tive muito medo era de me apropriar da história do outro. Eu tinha muito medo disso. E eu fiquei, em um período da minha vida, eu fiquei me perguntando se estava certo eu receber um cachê pela história de Dona, sei lá, de Dona Posidônia quilombola lá do quilombo do Chão dos Negros, por exemplo. E aí, a gente também... eu fico muito nesse lugar, né, do que fazer. Então, como eu tinha muita dúvida disso, eu acabava não contando essas histórias. Só que essas histórias são fundamentais para que a gente possa, inclusive, se fortalecer enquanto pessoa, porque as histórias trazem ensinamentos, né? Então, o que é que eu entendi? É que, primeiro, a história não é minha. Quem me contou foi Dona Posidônia. Ela é de um povo. Então, como é que eu trago esse povo para esse protagonismo e eu me tornar ponte disso? Então, foi quando eu entendi que eu posso ser ponte, foi que eu comecei a pensar melhor como distribuir essas histórias. Então, o que é que hoje eu faço? A minha proposta é ir até o local, passar um momento lá com aquelas pessoas, porque em um dia você não escuta tudo. Você passar um tempo lá, conhecer a comunidade, fazer o recolhimento das histórias. Mas, paralelo a isso, também trazer histórias para essas pessoas. Então, no último Histórias do Meu Povo, que tivemos lá com as mulheres do litoral sertão de Pernambuco, nós deixamos uma caixa com livros de literatura. Livros bem selecionados, livros que tinham relevâncias importantes. Por exemplo, levamos para as mulheres Conceição Evaristo, levamos Riane Leão e tantas outras autoras. Hoje, se eu fosse fazer a lista de livros, seria outra lista, porque hoje eu tenho outros livros na cabeça para fazer. Então, a biblioteca, o sistema de bibliotecas públicas de Pernambuco, ele tem uma caixa, que se chama caixa estante, que ela fica no local para criar uma biblioteca no ambiente. Ela é uma semente de uma biblioteca. Então, vendo a experiência da caixa estante, um dos pontos que eu acho que é importantíssimo é quando a gente vai para algum lugar, elevar esses acervos literários com literaturas interessantes, literatura com ilustrações interessantes, com textos bem narrados, para que a gente possa apresentar a possibilidade de uma leitura, de ouvir histórias, né? Então, além de ouvir as histórias de tradição oral, que estão lá, que são riquíssimas, acho que a gente também, em troca,
eu levo, né, esses textos, esses livros não só a maioria afro-brasileiros ou africanos, mas também outros livros, né, para que as pessoas tenham acesso aos diversos gêneros literários, a diversos autores. Então, garantir que essas pessoas também tenham acesso ao livro e à leitura. Acho que esse é um ponto. Porque a leitura, a literatura, eu sou fruto de uma boa construção literária, né? Eu tenho uma experiência de vida vivenciada também dentro da literatura, então ela é importante, a gente já tem vários pesquisadores que mostram o quanto a literatura é importante, mas ser ponte entre a pessoa, o leitor, o ouvinte, e o livro e a literatura é minha missão. E às vezes eu vou abrir já, né, para perguntas, e o pessoal deve estar querendo fazer perguntas, mas só contar um pedacinho, assim, de algo muito próximo disso que você fala, né, porque eu ando muito pelos quilombos, né, do Brasil e fora, mas em Belém do Pará, certa vez, sentou uma moça do meu lado e me contou uma história, né, que é da região, né, que tem uma relação com os rios de lá, né, e é um quilombo no Amazonas, né, coisa que eu nunca imaginei, assim, né, no brasileiro geralmente não coloca o quilombo como referência amazônica, né, e ela me contou uma história, e eu tinha acabado de fazer uma pesquisa sobre essas entidades que levam, né, as pessoas para o fundo das águas, né, e eu estava pelo Rio Zambeze, que é na África, e a história que ela me contou lá no Amazonas era exatamente a mesma história, porque qual é a diferença? É que esse aqui vai lá para o fundo das águas, que leva, né, essa entidade que leva lá para o fundo das águas, ela também devolve depois de um tempo, né? E lá no fundo das águas tem muitos ensinamentos, com pedrinhas, com ervas, com tudo que tem no mar, né? No mar não, nas águas. E quando ela devolve, esse ser devolvido se torna um grande curandeiro, que é a cura, né? E lá no Rio Zambeze, no sul do continente africano, é a mesma entidade, só que ela tem um nome, né, que é a Juzu, e ela só vive nas águas puras. Então, é um jeito de controlar também a limpeza dos rios, né? E lá também, ela né, tem toda uma semelhança muito grande, né, entre o lá e eu aqui, e que imediatamente eu convidei, né, essa mulher que até aquele momento para mim era uma mulher quilombola, né, me contando a história, eu convidei ela para escrever essa história que ela tinha me contado. E ela entrou, então, para um livro, né, que é o Fio d'Água do Quilombo, e se tornou autora. E essa autoria, hoje em dia, ela circula nas bibliotecas do Brasil inteiro, né? Então, é isso, quer dizer, essa mediação, ela é muito importante para não só a gente levar, mas essa expressão, né, literária, que vem pela oralidade, ela pode se transformar numa escrita e se espalhar por outros lugares, né? Então, essa mediação que você fala é muito importante. E, nesse caso, até é um registro importantíssimo dos vínculos entre o Zambeze e o Amazonas, esse quilombo no Amazonas, porque essa história do sul do continente africano, ela é Shona, né? Mas a gente não tem esse registro que os Shonas vieram para o Brasil. Né? A gente sabe que veio isso, aquilo outro, mas você não tem essa ideia. Então, muitas vezes, esse elo perdido, né, das nossas origens,
africanas, ele se revela, né? E aí depois o povo bota na sua pesca e vai atrás, né? Mas Sim, muito bom. é interessante. Acontece muito com as cantigas também, né? Fica muito nítido para mim que não só as histórias, mas as cantigas, elas também têm esse papel muito próximo, né, da oralidade. E tem uma música lavadeira que eu sempre canto, que tem várias versões, vários quilômetros que eu já andei. Tem versões diferentes da mesma música. É muito impressionante. Mas essa música não é assim, não. Aí eu digo, conte, como é que você conhece? Aí fica aquele momento gostoso, né? E, coisinha ou outra vai mudando, mas o fio da história é o mesmo, assim. Sim, sim. Ah, sim, a dança, né, a música, às vezes um detalhe de uma pintura, de uma técnica de fazer um instrumento, o próprio instrumento, né, quer dizer, tem a recuperar, né, e uma coisa que eu conheci a Roma falando de, numa das conversas com ela falava, não, mas aquele moço do pandeiro, aí tinha a história do pandeiro por trás do pandeiro, daí quem fez o pandeiro, daí quem ensinou a tocar o pandeiro, quer dizer, esse olhar atento é o que dá histórias, né?